Bem, meus irmãos, boa tarde para todos. Tá fraco? Boa tarde para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta tarde. É um prazer muito grande, de estar voltando aqui no Grupo Espírita Fabiano. E hoje o nosso tema é a fatalidade. Um tema que poucas vezes nós vemos em palestras públicas pelas casas espíritas. Mas é um tema que está no Livro dos Espíritos. Ninguém pode afirmar, que é espírita se não conheceu, se nunca leu, se nunca estudou essa obra, que é a coluna vertebral da doutrina espírita. Kardec, como um ótimo professor e educador, já nos dá a dica do tema, porque ele coloca o tema na Lei de Liberdade, capítulo 10, terceira parte. Então ele já nos dá uma dica que essa fatalidade, que muitos ainda têm, a nível materialista, tem ainda um conceito materialista sobre ela, é totalmente diferente na visão espírita. Então, para a gente ter esse embasamento, nós vamos ler apenas uma pergunta, que é a principal do Livro dos Espíritos, e a sua resposta. Então, Kardec perguntou na questão 851 sobre a fatalidade, Então ele perguntou assim: existe fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que dá a essa palavra, ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? Então, como eu disse para vocês, como está na lei de liberdade, a gente já já mata, sem ler a resposta, e sem também, de repente, voltar à nossa memória, já que quase todos nós, já temos esse estudo. Mas os benfeitores falaram assim: a fatalidade só existe na escolha que o espírito fez antes de encarnar, ao submeter-se a esta ou aquela prova. Só que quando a gente chega na Terra, nós não temos lembrança, ativa do que nós escolhemos. Quantos espíritas que já tiveram lembranças não muito claras, não muito nítidas, mediante o sonho, mediante o desprendimento do corpo físico, mediante uma terapia de vidas passadas, mas quase sempre nada assim muito nítido. Mas lembrar propriamente a gente não lembra. Mas então isso que a gente às vezes ouve, foi uma fatalidade. Escolhemos, antes de nós chegarmos aqui na Terra, escolhemos no mundo espiritual. É esta, como eles dizem, ou aquela prova. Ao escolher a prova, o espírito cria para si mesmo uma espécie de destino. Então, quantas vezes a gente usa também esse termo, o destino lá do fulano, o destino daquela casa espírita, o destino é daquela pessoa, um destino muitas vezes já o quê? Escolhido no mundo espiritual. Esse destino é a própria consequência da posição em que ele se acha colocado. Então as nossas escolhas, ao nosso livre-arbítrio desde lá, da vida espiritual, do mundo espiritual, tendo consequências hoje na nossa encarnação, nos colocando quase sempre em uma posição escolhida, mediante as nossas possibilidades e os nossos merecimentos e também aos nossos erros. Refiro-me às provas de natureza física, porque quanto às provas de natureza moral e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio,
sempre será livre para escolher entre o bem e o mal, e para ceder ou não a uma tentação. Então, sempre o livre-arbítrio, né? Nós estamos sempre fazendo escolhas. Quantos companheiros que ombreavam conosco no movimento espírita, nesta casa espírita aqui propriamente, em outras casas espíritas, e hoje não são mais espíritas. São escolhas. E aí quem é que vai dizer, será que foi uma escolha errada? Será que foi certa? Ele hoje não ter religião? Ou ele ter ido para uma outra religião? Não sabemos. É uma escolha pessoal que vai ter uma consequência, positiva ou negativa. Quantos espíritas que ficaram doentes se acharam, né, castigados por Deus? Então, espíritas que, infelizmente, que não compreenderam a doutrina espírita e hoje não são mais espíritas. Então, tudo isso são escolhas, né, que nós vamos fazendo, né, durante a nossa vida, seja no mundo espiritual, seja encarnado. Um espírito bom, ao vê-lo fraquejar, pode vir em seu auxílio, embora não possa exercer domínio sobre a sua vontade. Então é sempre assim, né? Qualquer espírito, né, que tenha um pouquinho maior de nível, né, espiritual do que nós, pode vir a ajudar, nunca dominar. Jesus, pela força que ele tem, né, espiritual, ele que já chegou na perfeição relativa, ele poderia até quase nos dominar, mas ele não quer isso. Ele quer que cada um aprenda a gerenciar a sua própria vida. Então ele vem ajudar, ele manda os seus prepostos sempre a ajudar e nunca dominar a gente, né? Forçar aos seus irmãos, né, a alguma determinada atitude, a uma religião, nada disso. Um espírito inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo. Então, poderá abalá-lo e amedrontá-lo. Mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre para tomar a sua decisão. Então é a mesma coisa, né? Quantas vezes nós damos um poder enorme para um espírito inferior a nós? Porque o obsessor, ele está acabando comigo. Porque aquele espírito, ele está me maltratando. Ele pode até estar gerando alguma influência na nossa vida, sem dúvida. Como nós geramos o tempo todo as influências na vida de qualquer outra pessoa e também espírito. Mas ele não vai dominar a nossa vontade. Ele não tem essa força, ele não tem essa condição. Nem que sobre 0,001. Ainda vai ser a nossa força pessoal, a nossa força do nosso espírito. Mas nós damos poder, né, a esses espíritos. A gente afirma, ele está me dominando, ele está acabando com a minha vida. E aí nós temos o livre-arbítrio, porque todos que exercem influência na nossa vida têm o quê? Tem a nossa permissão. E quantas vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não permiti. Permitiu. De forma inconsciente, de forma consciente, permitimos. Fizemos essa escolha do outro poder, né, adentrar, influenciar, tocar a nossa vida de alguma forma. Quando a gente está diante desse termo, né, fatalidade, a língua portuguesa aponta, né, vários, né, significados. E o principal que bate para a gente meditar à luz da mensagem espírita é o quê? Se essa fatalidade é um destino inevitável. Então, tudo aquilo que a gente passa em termos de provas, né? Dores no corpo, né? Doenças corpóreas, problemas financeiros, né? Problemas de convivência. Muita gente fala assim, isso é inevitável, não é assim? Mas não é não.
Por quê? Porque nós promovemos essas escolhas. Eu quero estar perto dela, eu quero estar perto dele, eu quero estar perto aqui dessa casa espírita, eu quero ter o tipo, entendeu? De trabalho material que eu tenho, por aí vai. Fizemos essas escolhas do mundo espiritual. Então eu escolhi antes. Então isso não é destino inevitável, assim, porque foi forçado para mim. Não. Eu fiz a escolha. Aí como eu não lembro aqui na Terra, aí às vezes eu penso isso. É algo assim inevitável. Tem como a gente trocar de mãe? Trocar de pai? Irmão consanguíneo? Não, né? Só o quê? Eu posso ficar indiferente a eles, que não vai ser uma boa. Mas eu não tenho como mudar. Para essa, né, encarnação aqui na Terra, não tem como mudar. Mesmo eu dando as costas, sei que terão consequências. Então mudar não posso. Eu não quero esse pai aqui, agora eu vou ter um outro pai. Não. Ele vai continuar sendo meu pai. Então, são coisas inevitáveis, mas mediante as nossas escolhas. O André Luiz, né, que veio levantar, né, uma outra possibilidade que muitos espíritos confirmam, daquela encarnação, né, compulsória. Aquele é o extremo, né? Aquele espírito que é curtido, né? Em várias existências, ele ficou indo e vindo e ele não soube aproveitar. Então ele errou muito mais do que acertou. Aí chega num ponto que a lei obriga. Agora você vai. Aí ele não tem escolha. Mas tirando esse caso excepcional, né? Que não é muito comum, todos nós fazemos escolhas. No mundo espiritual e no mundo corpóreo. Aí a gente pode ver como é que o lado materialista, né, lida, né, então com isso. Então teve um homem que muita coisa que ele pensa tem muito a ver com a doutrina espírita e muita coisa não. O que ele dizia, então, o nosso querido Albert Einstein, era sobre o determinismo einsteiniano. Olha só o que ele dizia. É indispensável a todo procedimento científico ao menos supor alguma coisa de harmonia no mundo. Alguma coisa, alguma espécie, né, de harmonia no mundo. Olha como ele vem fechar com o nosso pensamento espírita. Porque não é garantida a harmonia do mundo. A nossa harmonia aqui da Terra está hoje garantida? Não. É uma possibilidade. Se todos nós agirmos em prol dessa, então, harmonia, é quase o quê? Inevitável a gente não ter. Mas como não é essa, né, a nossa meta principal, ou seja, né, não é uma meta geral isso, a harmonia total é uma possibilidade. Então, qual é a maior fatalidade que a gente pode hoje compreender? Aquela que ninguém foge. E é a mais próxima de nós. A morte física. Essa, né, já buscou, né, vamos dizer assim. Essa já acertou desde companheiros bilionários aqui da matéria aos mais paupérrimos. Espíritos evoluídos, espíritos, né, de um grande conhecimento e de muito sentimento desenvolvido, até os espíritos mais primitivos. Então a morte física é uma fatalidade. Não temos como fugir. E nós vemos o quanto que a nossa ciência ela vem descobrindo coisas, né? Melhora uma doença rara, cura é uma doença que era, né, é incurável, tanta coisa que ela consegue descobrir. Mas evitar a morte física, a gente ainda não conseguiu, né? E pela nossa visão espírita, a ciência não vai conseguir isso. Por quê? Porque isso faz parte de leis maiores. É um fenômeno que se dá,
né? Para que a gente possa cada vez mais o quê? Perder o nosso apego material. O apego emocional, o apego afetivo a várias pessoas, a vários espíritos. Então essa é uma grande fatalidade. Um dos primeiros espíritas que eu tive contato quando eu estava começando, né, na doutrina espírita, foi o meu querido Celso Martins. Hoje está longe, né, das casas espíritas, né, ainda doente fisicamente. E o Celso, ele sempre, né, brincava com a gente. O espírita, ele tem que parar com isso, né? Dizer que a morte ela não existe. Morte existe, sim. Morte física. O espírito é que não morre. O espírito é que vai continuar. Então, nós temos que cada dia mais lidar bem com essa fatalidade. Lidamos? Quantos companheiros hoje, né, doentes só de pensar na morte física, né? Só de pensar no trauma, né, de que isso vai ser. Ele fica, né, preocupado de forma antecipada. Porque quando a morte chega, às vezes ele lida bem com isso. Poxa, é isso aí a morte. Mas ele sofre antecipadamente. Então, nós precisamos cada vez mais perceber, né, que livre-arbítrio não existe para a morte. Mas o que a gente vê variadas vezes, isso se deu com Chico Xavier. Chico já estava para partir para o mundo espiritual, não lembro agora, né, quando foi a data, e aí ele, né, intimamente, ele queria trabalhar mais na Terra. Aí vem Emmanuel, aí vem Bezerra de Menezes e diz: Chico, você está ganhando uma moratória, você vai ficar mais tempo no corpo. E ele ficou. O Divaldo, ele já está em moratória, né? Ele disse para nós há pouco tempo que ele, né, que ele já está em moratória, então já ganhou mais tempo no corpo. Então tudo isso pela finalidade da sua vida, pelos cuidados com o seu corpo físico, pelos cuidados com o seu espírito. Porque aquele companheiro que está, entre aspas, em uma vida, né, inútil, quando bater o tempo dele certo, ele vai embora. Por quê? Porque não é necessário ele ficar um tempo a mais na Terra, já que ele não é útil. Mas aquele que é útil, né, pode ter essa moratória, ficar mais tempo na Terra. E aí tem gente que tem medo da morte. Então agora eu vou tornar minha vida útil, né, para eu ficar mais tempo no corpo físico, né? Vai ter muita gente assim, né? Apenas porque tem medo da morte. Então agora eu vou trabalhar muito para eu ficar mais tempo, né? Porque aí, né, eu vou lidar, né, daqui mais a um tempo só com esse fenômeno morte. Mas, né, a gente sabe, né, que não é por aí. Tem um personagem de desenho que ele é a pura fatalidade. E todo mundo, né, quando era criança, quase todo mundo, né, vamos dizer assim, né, gostava muito de vê-lo. E é um desenho, né, positivo. Aí nós podemos falar na casa espírita, né? Então vem da história, né, aí dos Flintstones. E nós temos o Barney, né? O Barney é o senhor fatalidade. Mas olha como é muito interessante o seu tipo, né, de personalidade. Exemplo de fatalidade, diz então a crítica, né, aí dos desenhos e dos filmes. O Fred, né, que é outro personagem, faz alguma coisa atrapalhada, né, uma coisa errada. E ele sempre coloca o Barney, né, em enrascada, mesmo contra a vontade do Barney. Então ele arruma um meio, né, de que ele quase que ele força o Barney a participar então daquela situação. O Barney quase sempre cai. Por quê? Porque é um companheiro, né, que está o quê? Mostrando uma fragilidade emocional. Então, quantas vezes quem é mais frágil emocional
cai muito mais fácil, né, nas influências físicas, nas influências espirituais, nas obsessões, no vampirismo espiritual, que muito espírita diz, né, que não é um tema espírita. E quantas vezes Kardec ele já falou sobre isso na Revista Espírita. O professor Herculano Pires fez livros sobre vampirismo espiritual, né? Então, quantas vezes a pessoa que está mais frágil, né, ela é quase que, entre aspas, né, que forçada, né, a ceder. Só que ela não é forçada. Ela, ao mesmo tempo, está escolhendo, né, propriamente ceder àquela, então, influência. O nosso querido Emmanuel, que a FEB agora afirma, né, agora é responsabilidade da FEB, não mais nossa, né, afirma que ele já está reencarnado, né, em São Paulo. O Emmanuel nos fala no livro O Consolador, é o seguinte: fatalidade e livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos da jornada planetária. Então, ou seja, né, tudo aquilo que a gente pensa, né, ou pensava, né, que era aquela fatalidade, eu tenho que passar por isso, está sempre lado a lado com o livre-arbítrio. Porque mesmo a nossa escolha lá no mundo espiritual, chegando aqui a gente pode transformar um pouquinho, a gente pode mudar um pouquinho, né? E fulano falou que ele ia ser médico nessa encarnação aqui. Chegou aqui, né? Caiu até numa área de cuidar, né, de alguém, cuidar do outro, cuidar, né, de alguma coisa, e ele foi ser o quê? Veterinário, né? Não deixa de estar cuidando, mas ele não é médico propriamente, né? Médico, né, de homens propriamente. Então, a gente às vezes faz a escolha lá e chega aqui a gente faz o quê? Alguma modificação. A gente torce sempre, né, que seja para melhor, né? E então a gente vai fazendo as nossas escolhas e vem as modificações. Mas qual é uma outra grande, né, fatalidade que nós temos? Que muitos de nós parece que não tem a crença nisso. Ou como dizia Jung, né, não tem a certeza disso. Uma grande fatalidade na nossa vida é a felicidade. Estamos já felizes? A gente ouve todo dia isso, né? Na casa espírita, de forma errônea. Quantos, como eu falo assim, eu sou extremamente feliz. Desculpem, né? Mentira. Não, mas eu sou extremamente feliz. Desculpe de novo. É mentira. Nós podemos estar alegres. Como disse hoje, né, a Eladia aqui pra gente, um dia hoje, né, de sol, bonito, né, feriado, muita gente, entre aspas, né, à toa, né, assim, todo mundo adora essas coisas, né, ou muitos adoram essas coisas. Então estamos alegres. Mas quantas vezes a pessoa afirma, não, eu estou feliz. Não, você não está feliz. Você está alegre. O que é isso? Esse sentimento chamado de alegria. É um estado de contentamento. É um estado de satisfação. Ou até melhor, né, de autossatisfação. Aquilo que Joana de Ângeles chama, né, acontecimento feliz. Isso é alegria. Mas a Joana usou até o termo feliz. Sim, mas ela chama isso de alegria. A felicidade, né, como quantas vezes a gente já leu no livro dos Espíritos, que nós já variadas vezes estudamos na casa espírita, é ter o quê? É ter a consciência tranquila, a posse do necessário. E como diz Joana de Ângeles, né, é calma, é serenidade interior, é sossego interior. Estamos felizes? Infelizmente não. E quantas vezes achamos
que o outro é que vai me fazer feliz. Ah, é o grupo espírita fabiano que vai me dar felicidade. Isso não existe, na verdade. Vai ser o meu pai, vai ser a minha mãe, vai ser o filho, vai ser a esposa, vai ser o amigo. Não vai ser. Porque eles não têm esse poder. Podemos viver momentos alegres juntos. Até momentos felizes juntos, você desenvolveu a sua felicidade e eu a minha. Então, nós temos que começar a criar felicidade. E no nosso nível espiritual, isso é ainda o quê? Precário. Isso é muito trabalhoso. Ter a consciência tranquila, totalmente. Estamos a caminho, né? Ter a posse do necessário. A gente viu agora uma cena que muita gente vibrou. Depois então aí que vibrou, aí a ficha caiu. Ah, mas foi por isso. Nosso querido Luciano Huck, um dos homens mais caridosos do Rio de Janeiro, há muitos anos. Ele vai lá no meio da favela e ele constrói casa. Não é político, não vai ser candidato, e ele faz isso com muito amor. Então nós vimos aquela cena, né? Vamos dizer assim, triste, né? Enjoada de ver, né? Eles lá passando por aquele problema. O avião caiu, aquela coisa toda, se machucaram um pouco. E a gente viu o quê? Um hospital da área pública fazer um atendimento rápido e espetacular. Todo mundo vibrou, né? Ai, que bom, né? Ajudar a Angélica, ajudar o Luciano, ajudar os filhos, que bom. Aí se fosse o João, morador de rua, ia estar na fila até agora. Já tinha sido mandado embora para a rua de volta porque o médico não estava lá, tinha ido passear, né? Sei lá onde. Então a gente não está ainda nesse estado de felicidade. Tem muita gente que não tem a posse daquilo que é necessário para a vida. O mais básico possível. Mas nós estamos destinados, é uma fatalidade real, certeira. Todos vamos ser felizes. Não é uma escolha. Ah, não. Todos chegarão na perfeição relativa, querendo ou não querendo. E tem gente ainda que pode achar isso até ruim, né? Coisa chata, né? Tô sendo forçado. Mas você não está forçado a comer comida estragada. Você não está forçado a viver anos e anos lá no umbral. Você está forçado a ser feliz. Porque o nosso Pai é de amor e é de bondade. Aí uma pessoa fala, mas para chegar lá dói tanto, né? Mas tem que cair tanto, tem que levantar tanto. Aí é o nosso esforço, é a nossa evolução. Mas nós estamos destinados, né? A nossa maior fatalidade é a felicidade. Mas aí, essa construção começa onde? Lá no mundo espiritual, quando a gente deixar agora esse corpo físico, ou daqui a 3 encarnações, 4, 10. Começa agora. Eu não sei como foi, né? A vida de vocês antes, eu sei, né? Um pouquinho das minhas, né? Então, a gente sempre fala assim, começa agora. Então vamos todos agora começar essa grande construção da nossa felicidade. Aí vem o nosso companheiro André Luiz, que na escala espírita, né, todo mundo toma susto. Porque tem gente que já coloca André Luiz como espírito, né, superior. Quem disse a gente não sabe, né? O André Luiz está lá na escala espírita na 3ª classe. Deve ser igualzinha a nossa ou próxima. Só que ele é um espírito que ele está dedicado à sua felicidade. Só que ele diz assim, só existe felicidade
quando nós ajudamos na construção da felicidade dos outros. Será que nós estamos empenhados nisso? Estou empenhado na felicidade alheia, ajudando nessa construção. Já viram aquele, né? Operário, ou aquele pedreiro de obra, né? Todo sujo, né? Ele está o quê? Ele está empenhado ali na obra. Assim somos nós. Ou deveria ser, né? Empenhados nessa construção da felicidade alheia. Porque a gente não vai achar felicidade, ou vai achar por aí. Eu vim aqui hoje, aqui na reunião, porque eu vim achar a felicidade. Será que eu vou achar ela aqui? Ah, ou de repente eu passo ali no Presunic e compro, né? A felicidade. A gente consegue? Não, né? A gente pode ter aqui o quê? Semente, uma palavra, um gesto, uma vibração. Pode despertar em nós a vontade de ser feliz. Mas felicidade prontinha, né? Não tem. E essa é uma das maiores fatalidades. Que a gente não está voltando a nossa vida, o nosso foco, para a construção dela. Como diz André Luiz, ajudando na construção da felicidade alheia. Mas a maior fatalidade, temos mais dificuldades ainda. É a fatalidade de amar. Estamos amando já aqui na Terra? Outro dia eu dei uma palestra e todo mundo brincou no final, ó, eu não te amo, hein? Hoje eu tive esse grande ensinamento, eu não te amo, eu gosto de você. Já viram essa grande diferença que tem entre amar e entre gostar? Eu posso afirmar que todos nós aqui, né, que estamos ainda no mesmo nível, né, encarnados, né, porque fora aqui, né, desse plano físico, aí tem vários níveis aqui com a gente hoje, né? Nós encarnados aqui, infelizmente, ninguém consegue amar. Aí tem mãe, né? Tem mãe que fica, né, revoltada, né? Nunca mais eu quero ouvir aquele palestrante. Ou vou pedir logo, né, para Maria, para cortar ele aqui da casa, né? Porque eu amo o meu filho. Como é que ele diz isso? Toda vez que a gente fala em amor, ou estuda o amor, o que nós aprendemos? Amar a tudo e amar a todos. Conseguimos fazer isso? Quem diz que consegue, né? Deve estar aqui, então, a gente pode falar, né? Por acaso. Jesus consegue isso. Espíritos superiores conseguem isso. E a inteligência suprema, primária de todas as coisas, Deus consegue. Mas nós não. E aquela fulaninha lá do centro, mulher metida. Ai, meu Deus. Tem mãe que fala do filho. Aquele meu filho não dá certo. Eu não tenho afinidade com ele. A gente ouve isso da mãe. Mas a mãe quase sempre fala assim, não, eu amo meu filho, eu amo os meus filhos. Você tem um sentimento muito forte. Você gosta dele. Porque quem gosta exclui. Gostamos de todas as comidas da terra? Não, né? De todas as bebidas? Não. Então a gente gosta, porque a gente exclui. Então esse é o nosso sentimento. Mas a nossa fatalidade maior é a de amar. E quanta gente ouve espírita, né? Porque o meu karma. Karma nunca foi termo espírita, né? Mas é o termo que a gente mais ouve na casa espírita, é karma. Porque o meu karma está muito pesado. E aí vem o espírito Tagore dizer para nós, o seu karma é amar. A sua ação deve ser a de amar. A sua reação deve ser a de amar. A sua causa deve ser o amor. O efeito dessa causa vai ser o amor.
Ah, mas eu não consigo. Você ainda não consegue. Ainda não consegue. Mas a sua meta, né, pode ser essa. E o convite do médico Jesus é esse, né? Do médico dos médicos. A prática do amor. A prática de amar. E a gente às vezes pensa assim, então eu vou amar de forma desinteressada, eu nem vou querer que esse amor volte, eu vou apenas amar. Isso é impossível. Todo mundo que ama, o amor volta para essa pessoa. Se eu estou amando agora, esse amor ele volta para mim. Como diz a grande consultora metafísica, que o nosso Divaldo Franco cita ela há muitos anos nas suas palestras, a nossa querida Louise Hay, ela fala assim: o amor que nós praticamos volta multiplicado para nós. Mas é que nós ainda não temos essa força para amar. A força ela já está em nós, mas a gente reprime. Como diz Joana de Ângeles, respondendo a uma pergunta, no livro O Amor Imbatível Amor, perguntaram para ela: Joana, por que os seres humanos não amam? E ela respondeu: porque eles têm medo de amar. Quantas vezes nós queremos uma aproximação com alguém? Alguma pessoa, algum espírito, alguém que a gente admira, alguém que a gente valoriza, alguém até que a gente quer ter alguma coisa, né? É uma relação a dois e a gente tem medo daquela aproximação. Aí a pergunta é, né? Nós temos medo de magoar alguém? Nós temos medo, como nós temos visto agora, né? Violentar alguém com uma faca? Quase sempre não, né? A pessoa faz e acabou. Mas temos medo de amar. Quando nós temos medo de amar, nós temos medo de Jesus, de Maria, de Fabiano de Cristo, de tudo aquilo que é superior a nós. Então é muito livre-arbítrio que nós temos. É claro que não é aquele, né, livre-arbítrio elástico, né, de grandes benfeitores. Mas é um livre-arbítrio que nos faz escolher o tempo todo. Ah, eu quero ser amigo dela, não quero ser amigo dele. Eu quero ser daquele grupo espírita, não quero ser daquele. Eu quero ler esse livro, não quero ler aquele, e por aí vai. E aí cada um vai o quê? Montando a sua vida. No final, já sabemos, né? Não terá julgamento. Não tem juiz à nossa espera no mundo espiritual. Não tem promotor, advogado, nada disso. É o tribunal da nossa própria consciência. E por quê? Porque a lei de Deus está perante a nossa consciência. Só que aqui na Terra, por mais que a gente já conheça muita coisa, o corpo abafa muito, né, do nosso potencial. No mundo espiritual não tem isso. Nós vamos nos ver de verdade. O que a gente cultivou, o que a gente, né, fez para estar mais próximo do Pai, e aquilo que que nós fizemos que ainda faz, né, com que estejamos distantes em vários pontos do Pai. Lá não tem, né, jeitinho, lá não tem mentira, porque assim, não. Lá vai ser mostrado tudo. Então, se nós estamos aqui na Terra, vamos então começar a atender melhor a essas fatalidades. Eu vou começar a minha felicidade agora. Eu vou começar a amar agora e vou lidar melhor com a morte. Já que é uma fatalidade também, já que não tem escolha, eu vou começar a me educar, como diz o nosso querido Herculano Pires, educar para a morte. Vocês sabem que a vinda à casa espírita, toda a nossa vinda aqui, né,
a cada semana, 2 dias na semana, né? Cada um tem lá aí a sua agenda, né? É pra gente o quê? Aprender mais sobre a vida. Aprender mais sobre o Evangelho e nos educar para a morte. Mas aquele que sabe aproveitar a vinda aqui, né? Aquele que vem só pro papapasse, raramente, né? Aproveita. Aquele que vem aqui só para beber a água, né, fluidificada, pouco, né? Aproveita. Aquele que vem só para a cantina, né? Nas casas, né? De que tem cantina, pouco aproveita a casa espírita. E tem casa espírita agora que virou clube, vocês sabem disso? Tem carteira, e se não tiver em dia o pagamento, você não assiste a reunião. Então a gente não vai aproveitar da casa espírita, né? Se não tivermos em dia com o pagamento. E aí a gente sabe o quê? Que isso deixou de ser uma casa espírita. Porque casa espírita não é isso. Então a gente saber aproveitar a casa espírita e saber, né, quais são as casas espíritas que seguem de verdade, né, o Pentateuco espírita e tem como guia e como modelo Jesus. Porque são quantos companheiros que falam assim, poxa, fui lá e vi isso, aquilo, outro. Só não é casa espírita, a gente fala. Pode ser uma casa maravilhosa, mas não é casa espírita. Então a gente precisa, né, perceber essas fatalidades. Perceber a função e o significado da doutrina espírita e da casa espírita para nos ajudar cada vez mais a promover as melhores escolhas. Livre-arbítrio é uma faca de 2 gumes. Temos a liberdade, né? Isso é maravilhoso. Mas sabemos que tem as consequências dessa liberdade. E aí tem gente que ainda fica falando, mas o meu karma está pesado. Está pesado por quê? Pelas suas escolhas. Alguém já usou o termo, mas o meu karma está leve? Raramente a gente ouve isso, né? Assim, pesado. E aí vem Joana de Ângeles, né? Com a sua equipe espiritual. E um dos membros, né? Que faz parte aí da sua equipe é o nosso companheiro Tagore. E o Tagore tem um livro chamado Estesia. O meu é antigo, né? Capa antiga até, bem bonita, né? Mas é antigo. E nesse livro, então, Estesia, o Tagore utiliza esse termo, né? Já que espírita usa esse termo, né? Que não é um termo espírita. Ele usa o termo para nos levar, né? Às nossas modificações. Então, ele fala assim, o meu karma é amar. O que é o karma, na verdade? Ação, reação. Causa e efeito. Que nós temos aqui na mensagem espírita. Só o termo karma que não é espírita. Não vejo glória na solidão, que aprisiona a liberdade nos grilhões da tristeza. Sorvo o licor capitoso do amor na taça da compreensão de todas as dores e nunca me embriago. Esse líquido de muitos odores e de muitos sabores liberta-me a esperança que se irradia em triunfo entre os desventurados. O meu templo está iluminado com todas as lâmpadas suspensas, mas a chama que crepita acendeu-a o amor, para que se planifiquem os caminhantes que buscam a paz. Terei sempre abertas as conchas dos ouvidos para escutar o choro de alguém, e os olhos estarão observando, a fim de descobrirem os solitários ocultos nas dobras do seu manto de amarguras. O meu karma é amar a vida e oferecer orquestração para a música da alegria, em que converti todas as minhas aflições.
que a nossa escolha verdadeira seja a do amor. Que a nossa escolha verdadeira seja a da boa parte. Para nós estarmos adentrando a regeneração que tanto a terra espera. Que possamos nos envolver cada vez mais com essa espiritualidade amiga, para que possamos, sintonizados com ela, promover as boas escolhas, fruto da fé raciocinada e da fé sentida, ou seja, a fé espírita. Que o nosso karma seja único, o de amar cada vez mais, sem esperar nada em troca. Graças a Deus, obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui com todos vocês, dos dois planos da vida, e que possamos estar juntos outras vezes, e que a nossa vida, né, possa ser de muitos esforços para atender a essas fatalidades universais. Muita paz para todos.